Nott e Scarface. Lendas do Masai Mara. Enquanto o amanhecer ainda despontava no horizonte de Masai Mara, um rugido profundo quebrou o silêncio. O rugido de Nott, o rei sem coroa da estepe. O lendário leão macho, pai de ícones selvagens posteriores como Scarface, Morani, Siquio e Hunter. Nott é mais do que apenas um leão. Ele era o símbolo de uma dinastia, um guerreiro nascido da poeira selvagem, temperado pelo fogo e sangue, e que acabou se tornando a base de uma era de realeza que durou mais de uma década nas planícies do Quênia. Ninguém sabe exatamente quando Nott nasceu, mas ele foi registrado pela primeira vez como um jovem leão macho vagando pelo Triângulo Mara, frequentemente afugentado de bandos maiores. Mas o tempo e o instinto de sobrevivência moldaram um verdadeiro líder. Ao contrário de muitos outros leões machos que só se unem em pares, Nott surpreendentemente formou uma aliança com seus próprios filhotes, uma raridade na natureza. Junto com seus 5 filhos, Scarface, Morani, Hunter, Siquio e Nott Jr., ele formou uma das mais poderosas alianças de leões machos já registradas na Masai Mara. Esta aliança já controlou vastos territórios, incluindo o Marsh Pride. O bando de leões mais famoso da história dos documentários sobre vida selvagem. Seu domínio durou mais de uma década, algo quase impensável em um mundo onde o poder geralmente durava apenas algumas temporadas de seca. Uma das batalhas mais ferozes que marcaram Nott ocorreu na fronteira sul de Masai Mara, onde uma coalizão de 3 jovens leões de Talek entrou com a ambição de expandir seu território. Quando ele sente uma ameaça, Nott, mesmo mostrando sinais de idade, ele ainda foi o primeiro a sair e confrontar. Junto com 2 de seus filhos, ele travou uma batalha que durou horas sob o sol escaldante da estepe. Sob o sol escaldante das pastagens de Masai Mara, a poeira sobe enquanto golpes violentos destroem a grama. O sangue manchava a juba espessa e escura de Nott, criando uma imagem selvagem e trágica. Foi mais do que apenas uma batalha, foi o teste final de um rei que suportou muitas temporadas de migração e batalha. Nott, com mordidas precisas e dentes que já haviam tirado muitas vidas, rapidamente derrubou um dos 3 invasores.
Os dois restantes, percebendo sua esmagadora superioridade, fugiram em direção à orla da floresta. Aquele momento não foi simplesmente uma imagem de violência, mas um testemunho vivo do espírito da existência, de um guerreiro vivendo pela experiência, pelo legado e pelo respeito. Nenhum som era ouvido, exceto o vento soprando suavemente pelos campos desordenados. Nott ficou no meio do campo de batalha, em silêncio, respirando pesadamente. O sangue ainda manchava seu pelo, mas seus olhos ainda brilhavam com um olhar indomável. Não foi apenas uma vitória, foi uma declaração silenciosa de que havia um poder que não poderia ser conquistado, quando construído com tempo, inteligência e lealdade à espécie. Apesar da idade avançada, Nott ainda demonstra o papel de um líder. Ele não apenas manteve o território, mas também preservou uma ordem biológica onde a experiência e a genética se conectam à herança. A batalha ilustra um fato inegável: na natureza, às vezes não é a força, mas a resistência e o caráter que estabelecem a realeza. Nott é um estrategista nato. Ele raramente ia para a batalha na velhice, mas seus filhos faziam isso em seu lugar. Ele usou seu cheiro, rugido e presença como um escudo invisível, mantendo seu domínio por muitos anos. Ao contrário de muitos outros leões machos que foram substituídos ou mortos por seus filhos, Nott não apenas manteve seu lugar no bando, mas também foi respeitado e protegido por seus próprios filhos. Com seu corpo enorme, juba espessa de tons loiro escuro e castanho, presas proeminentes e olhar experiente, Nott é a personificação viva do poder e da experiência. Apesar da idade, ele ainda demonstra uma bravura incrível, especialmente ao proteger seu rebanho de intrusos. Acredita-se que Nott tenha gerado dezenas de filhotes de leão, não apenas no Marsh Pride, mas também em vários bandos nas regiões de Maranorth e Talek. A diversidade genética que ele criou ainda está presente nos genes de muitos leões hoje. À medida que envelhecia, Nott se retirou do combate, passando a maior parte do tempo descansando sob a sombra das árvores. Ele não seguiu mais o bando de caçadores e passou a se mover cada vez mais lentamente. Observadores certa vez registraram Nott deitado por horas nas margens do rio Talek, com os olhos semicerrados, como se refletisse em seus dias de glória. Por fim, ele faleceu em silêncio. Não há luta final, nem mordida decisiva.
Notch deu seu último suspiro na natureza, como um verdadeiro rei deveria fazer. O legado de Notch não pode ser medido pelo número de filhos que ele teve ou pelo território que ele controlou. Essas foram as primeiras pegadas que deram origem à dinastia Scarface, a semente para muitas gerações de leões Masai Mara e uma imagem viva do conceito de realeza hereditária na natureza. Hoje, muitos leões que vivem na Masai Mara ainda carregam os genes de Notch, direto ou indiretamente. Mas o mais importante é que os amantes da natureza, fotógrafos e cineastas ainda se lembram dele como um símbolo de uma era de ouro, quando os leões não apenas governavam a terra, mas tocavam os corações dos homens. Scarface e a última lenda dos Masai Mara. O amanhecer cai suavemente sobre as pastagens de Masai Mara. A luz do amanhecer tingia as pastagens de dourado, filtrava-se através da névoa e deslizava suavemente sobre as costas dos antílopes que pastavam. Naquele espaço silencioso, surgiu um rugido profundo e retumbante. Não havia como errar. Era o rugido de Scarface, o leão com a famosa cicatriz. No coração da natureza selvagem do Quênia, onde a vida e a morte se entrelaçam a cada momento, Scarface surge como um ícone atemporal. Nascido em 2007, ele é filho de Notch, o lendário chefe dos Masai Mara. Junto com seus irmãos Morani, Sikio, Hunter e Notch Jr., Scarface era membro da Aliança Notch, uma das raras alianças de leões machos com sangue completamente relacionado, conhecida como um dos grupos de leões mais fortes e coesos que já existiram na Masai Mara. Ao contrário de muitas outras alianças masculinas que são formadas por indivíduos sem parentesco, a Aliança Notch é uma verdadeira família. Pai e filho lutam lado a lado, patrulhando o território, protegendo as leoas e transmitindo sua linhagem através das gerações. Conforme Notch envelheceu e deixou de ser líder da matilha, Scarface e seus 3 irmãos assumiram o controle, conquistando vastos territórios, incluindo o Marsh Pride, o bando de leões mundialmente famoso. Scarface não é um rei nato. Como qualquer outro leão macho, ele começou a vida com um duro desafio de sobrevivência. Mas junto com seus irmãos, Scarface logo demonstrou excelentes instintos e força extraordinária.
Em uma tarde seca de 2012, sob um pôr do sol vermelho sangue, uma coalizão de estranhos leões machos cruzou as fronteiras territoriais de Scarface com ambições de tomar poder. O rugido era como um trovão. A grama balança. O ar estava tão tenso quanto a corda de um arco. Então a batalha começou na poeira. Raio! Garras rasgam o espaço. Em um momento crucial, um arranhão de um oponente arrancou o olho direito de Scarface. Sangue escorria pelo seu rosto. Mas não recuou. Scarface rugiu, contra-atacando ferozmente. O oponente caiu. Os invasores fugiram. A ferida, uma cicatriz que ia do olho à bochecha, não só deu a Scarface seu nome lendário, mas também se tornou um símbolo indomável de força. Daquele dia em diante, ele não era mais um leão. É o Scarface. O sobrevivente, aquele que superou a morte para se tornar um símbolo vivo de uma geração inteira. Por quase uma década depois disso, Scarface e sua aliança controlaram um território de até 400 km², uma extensão raramente vista no mundo dos leões selvagens. Sob a liderança do quarteto, o Marsh Pride viveu em estabilidade. O ecossistema regional mantém um precioso equilíbrio natural. Scarface é mais do que apenas um guerreiro. Ele é o protetor do bando, o pai de muitas gerações de filhotes de leão. Sua juba preta e espessa, andar calmo e olhos frios deixam qualquer desafiante cauteloso. Os descendentes nascidos sob a dinastia Scarface carregam o sangue e os genes dominantes, o força, adaptabilidade e estabilidade genética. Para os conservacionistas, é um tesouro vivo. Mas o tempo não poupa governantes. Em 2020, Scarface ficou magro e lento, quase cego de um olho e seu corpo coberto de cicatrizes antigas e novas. Ele se movia menos, muitas vezes ficando deitado por horas sob a sombra das árvores, olhando para a estepe como se estivesse relembrando uma época gloriosa. Embora a aliança tenha se desfeito, Scarface sobreviveu como um guerreiro solitário, indefeso e invicto. Sua presença continua sendo uma força invisível. Os leões jovens sentem a aura de uma lenda e muitas vezes evitam conflitos. Não porque é forte, mas porque já foi ótimo.
Em 11 de junho de 2021, Scarface faleceu em paz. Sem ferimentos. Nenhum inimigo. Ele foi para as pastagens que antes eram seu reino. Não há necessidade de um final trágico, apenas sua presença persistente é suficiente para uma lenda. Scarface não deixa apenas uma linhagem nas próximas gerações. Deixa um legado visual vívido, desde fotos tiradas sob o sol da tarde até filmes que tocam o coração dos espectadores. É um testemunho da beleza selvagem, da coragem, da vontade de viver e morrer no caminho da natureza. E acima de tudo, Scarface é um poderoso lembrete da responsabilidade da humanidade com o mundo selvagem, onde cada criatura, até mesmo um leão com cicatrizes, carrega um pedaço da história do planeta. O amanhecer surge novamente sobre o Masai Mara. O vento soprava suavemente através da grama alta. A manada de antílopes se movia pelas vastas planícies. E ao longe, um jovem leão estava em um monte, seus olhos olhando para longe, como se procurasse a sombra de um antigo rei. Scarface se foi. Mas sua lenda continua viva. Um capítulo foi encerrado. Mas a história da estepe continua, e sempre haverá um próximo rei surgindo da grama espessa, continuando a missão que Scarface deixou para trás.